Amigos, bom dia. Vamos iniciar o nosso áudio de hoje com uma pergunta: do que se compõe o ser humano? As respostas podem ser as mais variadas em função do grau e do nível de autoconhecimento ou mesmo de conhecimento apenas. No entanto, a psicologia que vem evoluindo, nós saímos da psicologia organicista, mecanicista, freudiana e atualmente estamos na chamada quarta força, que quer dizer psicologia transpessoal, não ligada a Freud, mas ligada a Carl Gustav Jung, que está a caminho do contexto da evolução que vem acontecendo. Nós saímos do QI, quociente de inteligência, depois adentramos ao QE, quociente emocional, e estamos passos largos em busca do QS, que é o quociente espiritual, independente de qualquer religião. Mas voltando ao nosso foco de hoje, a psicologia transpessoal diz que o indivíduo é composto de 4 itens: consciência, conhecimento, personalidade e identidade. Isso quer dizer que o indivíduo desperta sua consciência e parte para o conhecimento. Vai em busca do conhecimento, que é o segundo passo. Isso quer dizer também que aqueles que não gostam de conhecimento não saíram ainda nem do primeiro passo da evolução, no sentido de se conhecer e, por consequência, de se identificar. Mas voltando ao contexto, Carl Gustav Jung, que trabalha isso de uma forma um pouco mais ampla e dentro de um contexto muito mais focado dentro da psicologia, e nós vamos aqui colocar isso de maneira mais simples, mais fácil de ser entendido. O ser humano, então, é composto de consciência, conhecimento, personalidade e identidade. Ou seja, ele desperta a consciência e ele vai em busca de conhecimento. Quando ele vai em busca de conhecimento, ele muda o comportamento. Quando ele muda o comportamento, ele se identifica com ele, com a tarefa, com a missão, com o trabalho e assim por diante. Ou seja, alguém para estar comprometido, alguém para ter cumplicidade com aquilo com que ele se envolve, deve passar então por esses 3 estágios anteriores: despertar a sua consciência, investir em conhecimento para mudar o seu comportamento e aí se identificar com o que faz. Agora, toda pessoa que se identifica com o que faz, ele paga o preço. Porque muitas das pessoas ainda não fizeram a mesma trajetória que ele já fez. Estas pessoas ainda não investiram nesse contexto evolutivo, então não se identificam. E como não se identificam, acham aquele que se identifica como alguém que está fora do contexto. Por exemplo, Irmã Dulce, que era dedicada, devotada à sua causa, que nos últimos anos, que ela ainda era uma pessoa que trabalhava, estava em plena produtividade, ela dormia sentada numa cadeira. E um dia um repórter perguntou para ela: por que, irmã, que a senhora dorme sentada numa cadeira? E ela respondeu: porque se alguém precisar de mim, eu já estou à metade levantada. Era uma pessoa que se identificava com a sua tarefa, como tantos outros: Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, Francisco Cândido Xavier, o nosso Papa Francisco, todos devotados. Mas também na área da ciência vamos encontrar muitos destes, né? Como é o caso de Thomas Edison, como é o caso de Albert Einstein, que não entendia quando ele falava dessa 4ª dimensão, e hoje nós temos a física quântica aí comprovando a visão que aquele homem teve naquela época. Em 1910, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, quando ele estava desenvolvendo a teoria da relatividade do tempo e do espaço, já tinha muita dificuldade das pessoas entenderam, o que hoje para nós já fica um pouco mais fácil, em função de nós estarmos evoluindo nesse sentido. Mas voltando ainda o foco, toda vez que nós nos identificamos, nós pagamos o preço por isso.
Vamos dar 2 exemplos. Rubinstein, o maior pianista que passou, que se tem conhecimento, quando ele não podia treinar menos que 8 horas, no outro dia ele compensava, treinava 12 horas. Ele se identificava. Por isso, o nosso Pelé, jogador de futebol, conhecido como o maior do mundo, pagava alguém, depois dos treinos, todos os outros iam embora, iam fazer outras coisas, ele pagava alguém para ficar no campo treinando com ele alguns fundamentos que ele achava que ainda precisava desenvolver, né? Nós temos casos extraordinários de pessoas que venceram porque se identificaram. Vamos a um exemplo final, né? Jascha Heifetz, conhecido como o maior violinista de todos os tempos, um dia ele terminou um concerto no Carnegie Hall, em Nova York, e quando ele terminou o concerto, uma senhora chegou até ele e disse assim: Jascha, eu daria minha vida para tocar como você toca. Ele calmamente virou para a senhora e disse: não é muita coisa, minha senhora. Eu dei a minha vida para tocar como eu toco. Então nós devemos, dentro do nosso trabalho, daquilo que nós nos comprometemos, entender que é preciso investir em conhecimento para atingir um grau de autoconhecimento. Isso muda o nosso comportamento e aí nós nos identificamos com a missão que nós temos. Ser coparticipantes com Deus na melhoria desse planeta. Não interessa em que área você atua, você pode melhorar o processo do nosso planeta. Um abraço e até amanhã.